Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde todo dia conversamos sobre o nosso Botafogo, sobre o nosso glorioso. Bom, hoje um dia de pouquíssimas notícias do Botafogo, né? A gente vem conversando aqui quase todos os dias que o Botafogo realmente tá morno no mercado de transferências. Eu sei que tem muita gente aqui querendo saber sobre jogadores, né? Contratações, ainda mais que tá vendo o Vasco aí contratando bastante, o Bahia também contratando, né? Aqui no Rio de Janeiro, digamos que o Botafogo e o Flamengo são os que menos estão contratando, né? O Flamengo tem um elenco muito grande, né? Então contrata no máximo um ou dois jogadores só, e o Botafogo vai contratar aí uns 5 ou 6, pelo menos é a promessa. O Botafogo necessita de mais reforços que o Flamengo. Isso é muito nítido, isso é muito óbvio para todo mundo. Mas o Botafogo entende que já tem uma base do ano passado, uma espinha dorsal, né, jogadores que podem fazer bonito no ano que vem. Esse é o entendimento do Botafogo, né? Então o Botafogo, ano passado, contratou 22 atletas. Esse ano o Botafogo promete aí contratar 6, sendo que 2 já foram contratados, o Marlon Freitas e o Luiz Segovia, tá bom? Então a gente pode esperar aí mais uns 4 reforços no máximo aí para o Botafogo, pelo menos essa é a expectativa. Mas já falando de reforços, tá morno, tá frio, né? Vamos falar então sobre outros assuntos que também são importantes. E hoje saiu uma matéria que eu julgo muito importante a gente falar por aqui, tá? A matéria do Panorama Esportivo do jornal O Globo, em que fala sobre o estádio Newton Santos. Nessa matéria diz que algumas reuniões aconteceram, mas que até segunda ordem o Botafogo não vai poder mexer na pista de atletismo do estádio Newton Santos. Não sei se vocês vão lembrar, mas há algumas semanas, alguns meses atrás, o Botafogo, através do John Textor, se reuniu com o prefeito Eduardo Paes, falou sobre construir um novo estádio. O Eduardo Paes pediu para o Botafogo continuar no estádio Newton Santos, que ia dar liberdade para o Botafogo mexer na estrutura, que era só apresentar um projeto que ele iria aprovar. Isso tudo o Eduardo Paes falou em entrevista, né? E depois disso os assuntos praticamente pararam em relação a esse tema, né? E agora saiu essa matéria falando que até segunda ordem a pista de atletismo não poderá ser mexida. Isso me causa um incômodo muito grande, porque assim, eu gosto do estádio Newton Santos, eu acho que todo torcedor do Botafogo hoje, principalmente depois que pintou tudo de preto e branco, teve as cores do Botafogo, eu acho que todo mundo se sentiu em casa com o estádio Newton Santos, né, em relação ao Botafogo. Antes, quando ainda ele era todo azul, com aquela arquibancada da Brahma vermelha atrás do gol, o torcedor do Botafogo não gostava tanto assim do estádio Newton Santos, não. Mas depois que caracterizou tudo, a gente fez uma participação brilhante na Libertadores 2017 lá no estádio, o torcedor foi se acostumando com o estádio Newton Santos. Não é um estádio perfeito. Eu acho, por exemplo, que a acústica do estádio Newton Santos é ruim. Ele foi projetado muito mal para esse tema. É um estádio que é todo vazado, né? Então, para a torcida, para o torcedor cantar, quando você está na Oeste, você demora muito para entender o que o pessoal da Leste está cantando. Quando está na Norte, na Sul, você fica muito longe do gramado. A pista de atletismo atrapalha muito para você assistir o jogo atrás dos gols, né? Você fica muito longe do campo, e até na Leste ou na Oeste você também já fica longe do campo por conta da pista de atletismo. Então assim, não é um estádio perfeito, mas o torcedor do Botafogo se sente em casa lá hoje, né? Então assim, o Botafogo conseguindo ter a liberdade de mexer na estrutura do estádio Newton Santos, fazer o que o John Textor queria, né, ou quer, que é aproximar a arquibancada do gramado, mexer na estrutura, né, conseguir fazer um trabalho bem feito ali, tem tudo para o estádio Newton Santos continuar sendo um estádio muito bom para o Botafogo e o estádio dos sonhos do torcedor, né, que é ter um aspecto de caldeirão dentro do estádio Newton Santos, né, fazer valer ali a força da sua torcida.
Porém, me incomoda bastante, eu comecei falando isso aqui, que me incomodou bastante, essa questão de o Botafogo sempre ter problemas quando fala em mexer em pista de atletismo, em estrutura. É sempre um problema quando o Botafogo tenta fazer alguma coisa no estádio, né? E aí dá aquele sentimento de impotência para o Botafogo, né? Eu, por exemplo, não sei se vocês são assim, mas eu, particularmente, eu não gosto de depender dos outros, cara. Então, assim, o Botafogo parece que depende hoje de terceiros quando quer fazer alguma coisa no estádio Newton Santos. Não consegue, por exemplo, tomar uma atitude sozinho e falar, olha, eu vou fazer isso aqui e acabou. Não, o Botafogo depende do Eduardo Paz, depende da prefeitura. E amanhã, ou depois, quando sair o Eduardo Paz da prefeitura, porque prefeito, obviamente, é assim, no máximo fica 8 anos depois de ter que trocar. E se o próximo prefeito não quiser, tiver outras ideias, começar a encrencar com o Botafogo em relação ao estádio Newton Santos, porque o Eduardo Paz já teve problemas, inclusive, já fechou o estádio Newton Santos, alegando falta de estrutura, falando que ia cair o estádio, que se tivesse vento acima de 60 km por hora, as pessoas esquecem. O próprio Eduardo Paz já fechou o estádio Newton Santos, deu uma polêmica absurda. Depois vieram laudos falando que não era para ter fechado o estádio e ele fechou. Então, assim, os prefeitos vão passando e se o próximo prefeito encrencar com o Botafogo e falar que o Botafogo tem que voltar com a pista olímpica, que o estádio tem que ter pista olímpica porque sediou o Pan-Americano de 2007, sediou a Olimpíada de 2016 e que o Usain Bolt correu lá, a gente não sabe. Então, assim, cara, eu cada vez mais estou convencido de que o Botafogo, na primeira oportunidade que tiver... É claro que hoje a gente tem que pensar em centros de treinamentos, a gente não tem pronto, né? A gente tem o Lonier lá, que está em obras, mas a prioridade hoje é centro de treinamentos. Isso é muito certo, é isso que tem que ser mesmo. Mas acho que a médio prazo, pensando um pouquinho mais à frente... Acho que a primeira oportunidade do Botafogo tem que pensar num estádio próprio, cara. Tem que pensar em fazer um projeto de ter um estádio seu. Igual o Vasco tem em São Januário. Só o Vasco no Rio de Janeiro realmente tem um estádio para chamar de seu. Se o Vasco quiser botar qualquer coisa no estádio de São Januário, ninguém vai poder falar nada, absolutamente nada, porque o estádio é do Vasco. O estádio não vai ter que consultar a prefeitura, não vai ter que consultar o governo do estado, não vai ter que consultar ninguém. Né? Então, assim, me incomoda bastante o Botafogo querer fazer uma vírgula no estádio do Newton Santos e sempre esse problema, cara. Não pode tirar a pista olímpica lá, aí os deputados aí, ó, os deputados e vereadores tentaram fazer uma lei para que tombasse a pista olímpica do estádio Newton Santos como patrimônio histórico do Rio de Janeiro para que o Botafogo não pudesse mexer na pista olímpica. E aí não foi para frente, né? Parece que derrubaram esse projeto de lei. Mas olha o que os deputados tentaram fazer. Isso tudo para prejudicar o Botafogo. Então, assim, o Botafogo não pode mexer no estádio de Newton Santos, que dá problema. Então, assim, o Botafogo... O meu sentimento é que o Botafogo parece que está numa casa que não é dele. A gente faz de tudo para tentar se sentir em casa, mas que quando a gente vai ter que mexer em alguma coisa, a gente sente que a casa não é nossa. Né? Então, assim, me incomoda bastante. Eu queria muito que o Textor tomasse uma posição um pouco mais firme em relação a esse assunto, porque não dá, cara, não dá. A gente precisa aproximar essa arquibancada do gramado, né? Sempre foi muito longe, sempre foi uma reclamação de todos, mas o Botafogo não tinha dinheiro para mexer. E agora tem investimentos para mexer, né? Então precisa botar isso para frente, por bem ou por mal. Ah, não quer? Não posso mexer? Beleza, então eu vou construir um estádio próprio do jeito que eu quero, porque lá eu vou conseguir mexer, fazer o que eu quero e vocês não vão se meter. É assim que funciona. Com quem tem dinheiro, com quem pode, é assim que funciona. Não se prende a ninguém, né? Vamos ver o que o Botafogo vai fazer. Assim, eu espero que o Botafogo tome realmente... medidas firmes e que o John Textor não demole, né? Ele não é bilionário à toa. John Textor está longe de ser bobo, né? John Textor é um cara que venceu na vida,
né? Um cara rico, um cara com vários negócios. Bobo ele não é, isso a gente tem certeza. Então assim, tomara que ele tome uma atitude em relação a isso e não deixem esses políticos aqui do Brasil tentarem na malandragem dar volta nele, né? Tentarem na malandragem ficar barganhando aí o John Textor. Tomara que ele perca logo a paciência e tome uma posição firme contra esses caras, tá bom? Então é isso, deixe seus comentários, aproveito para pedir para você se inscrever aqui no canal do Medeiros, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo. Um abraço, galera, valeu!